Boa tarde, rapaziada. Meu nome é Guilherme. Eu caço já faz algum tempo. E aí, de tanto a galera me perguntar, vim com curiosidades para saber da onde que eu comecei a caçar, como funciona, da onde que surgiu isso, minha vontade por caçar, me deu a vontade de fazer esse vídeo. E o negócio é o seguinte, eu comecei quando eu era muito novo, por causa que meu pai já caçava, sempre gostou de pescar, então isso acho que veio de herança. Meu avô também caçava, na época, antigamente, caçava muita perdiz, aqueles animais que voam, com cachorro perdigueiro, acho que veio vindo de geração para geração. E o negócio é o seguinte, hoje existem vários tipos de caça. O jeito que eu caço, que eu me adaptei melhor, que foi o jeito que eu gostei mais de caçar, foi o jeito noturno, com binóculos ou monóculos térmicos. Por quê? Existem três tipos de caça que são os mais conhecidos. Existe a caçada de ceva, que é onde você vai alimentando o porco, até que uma hora você espera por ele, só que é um jeito muito parado, não é o jeito que eu gosto. Eu já sou um cara mais agitado, eu gosto de um negócio mais tem que se mexer. E existe o tipo de caça também com cachorro, que é um jeito muito interessante e até mais acessível. Então, e pra quem não sabe, o porco, por que ele é considerado uma praga? Ele é um animal que ele não era pra ter na nossa região. Primeiro que ele já não era pra existir. Ele foi introduzido, ele entrou pelo Uruguai, ele entrou no Brasil, e aí ele começou a se procriar muito porque nossa região, ele é um animal que ele quer, por exemplo, alimento. Aqui, a gente tem cana pra ele comer, tem milho em abundância demais. Tudo que ele precisa para se procriar, que é comida e uma mata para ele se esconder, uma aguinha para ele beber, para ele se banhar, ele tem aqui em abundância no Brasil. Ele vai se produzindo numa escala que não tem como você controlar. E como ele é um animal selvagem, ele não tem como a gente ter a parte de vigilância sanitária, não tem como a gente manter, porque como que a gente vai vacinar um animal desse? Como que ele vai ter todas as vacinas necessárias? Então, ele acabou virando uma praga incontrolável. Então, você imagina se esse animal tem uma doença. Como que a gente vai fazer para essa doença não sair dali? Não tem como. Então, o porco, ele acabou virando questão de saúde pública. Por quê? Ele pode transmitir muita doença. Ele é hospedeiro de muita doença. Muita gente tem dó, muita gente pensa que é um porco, é isso, aquilo. Não é. É porque a gente pensa num porquinho de desenho animado, no porquinho de granja, aquele rosinha bonitinho. Ele não é um animal assim. Ele é um animal que não tinha que existir e ele é muito sério. Se tiver uma doença, é muito grave, cara. E em relação, por exemplo, à produção, cara, ele atrapalha muito a parte financeira, porque ele é um animal que ele gosta de fuçar. E ele não vai comer 100%. Então vamos dizer assim, faz de conta que esse porco ele precisa comer 10 kg de comida, 10 kg de milho. Ele vai pegar uma espiga, ele vai morder 4 grãos de milho. Aí ele vai derrubar outro pé de milho, comer 4 grãos. Você imagina para ele chegar em 10 kg. É como se fosse isso. E aí, como eles andam em bando, eles são um animal que não tem predador. Não existe um animal para pegar ele. O maior animal que a gente tem aqui de predador é a onça pintada. Só que como eles andam em bando, a onça pintada não consegue atacar eles. Ela até ataca, só que as mães defendem muito bem os porcos. E os machos que andam sozinhos são muito grandes. A onça também tem dificuldade para pegar os machos. Então, eles são um animal que não tem predador. Ele vai estar sempre se procriando mais do que deveria. Ele vai estar sempre descontrolado. E a tendência é sempre aumentar. Vamos dizer que uma porca cria 4 vezes no ano. Ela vai criar 10 leitão. Só que os 10, no ano que vem, vai virar 100. O 100 vai virar 1000. É uma proporção que não tem como. Então, ele é um animal muito rústico também. O couro dele é muito grosso. Ele aguenta muito desaforo, e isso tá fazendo com que ele cresça de uma forma, uma proporção que não tem como falar, não tem como mensurar. E muita gente tem curiosidade para saber, acha que é uma parafernália, um monte de coisa que precisa, mas resumidamente, o que você precisa para caçar porco? Hoje como eu caço da forma noturna, utilizo lanterna, saio na palhada de milho, pego na boca da noite ou na boca da manhã, e eu saio como? Eu saio iluminando ou enxergando com o monóculo, com o binóculo, e a hora que eu vejo o animal, se tiver muito longe eu tento me aproximar, se tiver de carro eu tento acelerar o carro, chegar o mais rápido possível, porque o porco, normalmente, a hora que ele te percebe, ele já corre, e a tendência dele é sempre correr pro mato ou pra baixada, que é o lugar mais fácil para ele e é o lugar de segurança dele. Tem que tentar efetuar o disparo antes disso. Então, a gente sempre tenta caçar de um jeito que a gente vai efetuar o disparo o mais rápido possível para não perder o animal. E sempre para dar um bom tiro, para não correr o risco do animal ficar baleado, ir embora ferido, ou morrer longe e a gente tem que ficar seguindo sangue, rastreando,
até achar o animal. Sem contar que muitas vezes a gente dá um tiro mal dado no animal, ele entra numa cana, num brejo, num lugar que a gente tem um acesso muito ruim e muito ruim a visibilidade e corre o risco também do animal atacar a gente. Porque um animal ferido, né, ainda mais se tiver numa situação meio encurralado, a nossa prioridade é sempre, quando observar o porco, dar o tiro no melhor lugar possível, o mais rápido possível. O que seria o melhor tiro possível? É um tiro que a hora que pegar, o animal vai morrer na hora, que eu miro na paleta ou cabeça, depende da posição que ele tiver, do ângulo. Em relação à carne, muita gente me pergunta o que eu faço com a carne. Eu fiz uma capacitação na vigilância sanitária para saber analisar a carne, para saber quando ela pode ser consumida. A gente analisa sempre que abate o porco, a gente vê o animal, focinho, pata, quando a gente vai limpando ele, se não tem hemorragia, se não tem pedaço de órgão com necrose, se o animal não está doente, a gente sempre tenta coletar o máximo de informação possível para saber se o animal está o mais saudável possível, para a gente poder saber se a gente pode ou não consumir esse animal. E a carne do porco, é sempre bom a gente manter pelo menos uma semana congelado e sempre fazer ele bem passado. Por quê? Existem muitos micro-organismos que morrem ou congelado há muito tempo ou quando ele é esquentado há muito tempo. Vai ter receita de porco aqui também? Não. Depois que eu sei que é um animal saudável, aí normalmente a gente doa para as pessoas mais carentes, porque a gente não pode comercializar carne de porco. É proibido. Eu não posso vender um animal que eu abati, mas eu posso doar. E a gente sempre procura doar para as pessoas mais necessitadas, porque não custa ajudar, né? Eu sempre, quando eu saio para montar o meu equipamento, o que não pode faltar? Esses daqui são os documentos. Ao contrário do que o povo pensa, que no Brasil é muito fácil, o povo fala que você vê entrevista na Globo, que qualquer um consegue ter acesso à documentação. Não é. Olha o tanto de parafernália que a gente precisa. É quase um livro, né, de documentação, porque aqui tem a autorização minha do Exército, que é do armamento, tem a autorização do IBAMA, tem a autorização de caça, tem a autorização do local, assinada, reconhecida a firma do dono da propriedade. Então, a gente consegue ver que não é fácil assim, né? Esse é o meu monóculo que eu utilizo, que é muito bom. Essas são um pouco das facas que a gente usa. Esse é um pouco do meu fuzil. A arma está fria, como vocês podem ver. Essa é a minha lanterna de testa, que eu utilizo para entrar no mato, na cana, atrás do animal baleado. Esse daqui é o revólver, é a arma curta, que eu uso de backup, de defesa. Está fria. E essas são um pouco das munições que eu uso. E aqui é o tripé. É fácil carregar ele, porque ele abre aqui, ó, é como se fosse uma forma de pistão. Você só aperta o botão, aí você já consegue abrir ele. E ele, você consegue regular ele se tiver desnível no chão, se tiver buraco, alguma coisa. Ele regula muito fácil. O tripé, a gente levanta ele e apoia. Normalmente eu apoio a ponta do cano para efetuar o disparo. Por quê? Quando você apoia o meio da arma, corre o risco de fazer uma alavanca. Então, quanto mais perto da ponta da arma, diminui a alavanca, então você consegue ter uma estabilidade melhor para atirar. E se tiver muito longe e der a oportunidade de usar o bipé, eu acho muito melhor atirar deitado no chão. É muito bom. É lógico que sempre você pode apoiar em outro lugar ou atirar sem apoio. É que como o nosso intuito é efetuar um bom disparo e o mais rápido possível, quanto mais estável tiver a mira, melhor, né? Então, eu acho que tem muita gente que acha lindo dar um tiro difícil. Eu já acho que se você quer dar um tiro difícil, você já tem que ir para outro ramo, porque aqui a gente quer efetividade. Efetividade, o que é? Numa arma de precisão. É você ter uma mira estável e você tá dando um tiro onde você tem a segurança e a maior porcentagem de chance de acerto. Se tiver curiosidade para saber mais como que funciona, pode me chamar no Instagram ou me chamar aqui pelo YouTube mesmo, que a gente vai respondendo todo mundo da maneira que a gente conseguir e tirando todas as dúvidas. E é isso. Obrigadão.